Amém, amado? Eu creio que o Senhor está disponível para fazer milagres, está disposto para fazer milagres, e depende muito mais de nós do que dele. Ele está disposto. Agora, você está disposto a viver milagres? Você sabe que é interessante quando a gente para um pouco para pensar o que é a Bíblia, o que ela ensina. É interessante porque ela ensina que nós devemos depender de Jesus, que nós devemos usufruir das bênçãos que Deus dá, que a nossa vitória está ligada à orientação do Senhor, e que nós não temos que nos indispor por causa das nossas dificuldades, mas precisamos crer para ver a glória de Deus. E isso muitas vezes parece até loucura, porque no mundo tão atribulado, numa situação que a gente tem visto aí as dificuldades, as barreiras, os impedimentos e outras coisas mais, Deus pedir para que nós venhamos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, Deus pedir para que a gente tenha fé, para que a gente continue, para que a gente declare, para que a gente reafirme as palavras que Ele colocou, quando lá fora as pessoas estão dizendo assim: olha, salve-se quem puder, faça o melhor que você pode, tenta achar um caminho para você vencer, porque a derrota está mais que declarada. O medo do desemprego, o medo das coisas erradas, das falcatruas, de tudo que está acontecendo, e Deus mandando você ter paz, mandando você acreditar, mandando você se posicionar. É uma coisa louca, não é, irmão? Fala a verdade. Ele vai sempre na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e o Senhor quer dar para você vida, e vida em abundância. E a vida abundante está ligada a um comportamento de abundância, a um comportamento de realização, a um comportamento de vitória. Nós estamos aqui nesses 15 anos, quantos anos? 15 anos. 15 anos é bastante, né, irmão? Nem eu imaginei que a gente ia chegar em 15 anos, né? Porque vem tanta gente tentando dizer não, 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 não. Eu lembro o primeiro ano da igreja, uma pessoa veio aí e falou: falaram que o dinheiro que foi colocado aqui é dinheiro ilícito, é dinheiro roubado. Depois passou um tempo, veio outra pessoa e disse: olha, falaram que essa igreja foi montada através de dinheiro lá dos norte-americanos, porque eu tinha amizade com um pastor que era de fora. E depois veio outro, e veio tanta gente, falou tanta coisa, irmão, que eu já nem sabia mais. Falei: nossa, de onde vem tanta história? Dava até para escrever livro. Mas o Senhor foi mostrando dia a dia, mês a mês, ano a ano, que Ele é o Senhor, e que Ele é o responsável, não importa o que digam. Por isso que Ele fala: no meio da guerra tenha paz, porque se eu fosse me preparar para responder a tanta provocação, talvez eu tivesse perdido a minha paz e não tivesse atingido o objetivo do Senhor. Eu lembro que de coisas, já colocaram que eu tinha comprado um apartamento de cobertura, eu estou procurando ele até hoje, não achei ainda. Se você achar, me avisa. Mas umas 20 pessoas foram embora da igreja porque eu comprei um apartamento de cobertura. Depois teve gente que foi embora da igreja porque eu caí em adultério. Ali no Paulão. Falaram lá, e o Paulão encontrou um pastor amigo nosso, falou para ele, e o outro falou para o outro, foi para aí em Santo André, e de repente, quando eu estava lá na feira gospel lá, e aí do nada, um pastor olhou para mim, eu ia passando, e ele falou: posso falar com você? E eu falei: nossa, o cara deve estar com um problema, ele sempre brinca comigo. E ele falou: posso falar com você? Eu falei: alguma coisa séria. Acho que ele ficou com medo de me chamar para conversar. E aí quando eu cheguei até ele, ele falou assim: como é que você está, querido? Eu achava que eu estava bem, até aquela hora, eu falei: eu achava que eu estava bem, mas eu estou bem? Vai que ele sabe que eu vou morrer, eu não sei? Sei lá, alguém falou, eu não estou sabendo. Aí ele falou assim: como está a sua esposa? Eu falei: ela estava comigo até agora, né? Eu falei: não deve ter morrido até agora, só que você morreu nesses últimos segundos. E aí ele pegou e falou assim: fiquei sabendo de uma coisa, mas eu estou achando estranho a sua cara. Eu estou falando com você está muito tranquilo. Eu falei: então fala. Ele falou: você caiu em adultério. Eu falei: é mesmo, cara? Levei um susto, porque eu não sabia, acho que meu espírito, meu corpo separou, sei lá.
aconteceu alguma coisa, porque eu não sabia, mas bem na hora a dona Bispa ia passando lá atrás, ia indo lá no corredor, e eu gritei, ela até se assustou, eu falei, ei, amor, ela falou, eu vou no banheiro, eu falei, não, você não vai não, agora você vem aqui, mas não vai lá não. Aí trouxe ela, ele falou, para, só pelo seu jeito, eu já vi que o negócio não é sério. Eu falei, não, mas agora ela tem que saber, se houve adultério, ela não sabe, ela precisa ser avisada. E ele ficou assustado, aí eu falei assim, ele está querendo contar alguma coisa para você? E ele falou assim, olha, eu já vi que não é verdade, me perdoa. Eu falei, não, agora fala, tem que falar, né, irmão? Aí ele falou assim, é que me falaram que... Ela falou, e quando foi? Porque ele não larga do meu pé, ele fica grudado comigo dia e noite, todo dia nós estamos grudados. Quando foi que ele arrumou tempo para isso, que eu quero saber agora? Porque vai ser o milagre, ele conseguir sair de perto de mim. E aí ele falou assim, esquece. E aí ele começou a pedir perdão. E eu falei, mas imagina, eu falei, querido, onde é que foi parar essa conversa? Ele falou, está no conselho de pastores de Santo André, está no conselho de pastores de São Bernardo, está não sei aonde. Eu falei, rapaz, falar bem de mim ninguém falou, mas falar mal foi rápido, andou pela terra. Mas, amado, quando a palavra de Deus diz para nós termos paz, é porque o Senhor verdadeiramente é o nosso pastor e nada nos faltará. É que Ele fala, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, é isso. No meio de tribulação o Senhor traz o quê? Vitória. Porque aquele homem passou a falar para todo mundo que era mentira. E um foi falando para o outro, aí me ligaram, e o pessoal foi perguntando, rapaz, como é que fazem isso contigo e tal. Falei, tranquilo, cara, olha, você está até me ligando. Vocês estão até se interessando por mim, olha que coisa linda, o diabo faz uma coisa e Deus inverte totalmente a situação. Quando você entender esse mistério, você não vai mais se preocupar. Por quê? Porque você sabe que vai haver perseguição. Mas a Bíblia diz, aquele que for perseguido por amor do meu nome, o que vai acontecer? Olha lá, receberá 100 vezes, além do direito da vida, e diz que vai ser ainda aqui nessa terra. Então toda vez que o pessoal atacou a aliança da paz, eles nos ajudaram. Toda vez que eles quiseram falar mal, dizer isso, falar aquilo, só ajudaram a gente. Por quê? Porque nós recebemos 100 vezes mais. 100 vezes mais. E essa tem sido uma proposta da parte de Deus, que os seus filhos não andem pelo mundo, mas que eles saibam de onde vem o socorro. Seu socorro vem de onde, irmão? Do Senhor. Então hoje, 15 anos, a gente pode dizer que foi fantástico. Mas por que foi fantástico? Porque em tudo o Senhor se levantou para nos abençoar, para abençoar você. Quem aqui recebeu algum milagre nessa igreja? Levanta a mão. Dá uma olhada nas mãos aí. Quer dizer, se você recebeu algum milagre nessa igreja, se mudou alguma coisa na sua vida, se melhorou alguma coisa, é porque esses 15 anos tiveram um bom efeito. É porque Deus pôde operar. Então essa é a nossa alegria, essa é a nossa convicção, que mesmo no meio da tribulação das pessoas mal intencionadas e tudo, o Senhor se levanta e nos dá a vitória. Você quer vitória? Prossegue, vai adiante. Tira os seus olhos das pessoas da esquerda, da direita, daquele que está lá na frente, daquele que está lá atrás, daquele que jogou a pedra. Tira os seus olhos, coloca os teus olhos em Deus e persevera, vai além. Ele é soberano, Ele é tremendo. E o melhor, o amor dele não se compara com o nosso. Ele é amoroso. Primeiro dia do aniversário foi falado da preparação da noiva, preparação da igreja. A bispa falou de Esther, lembra? Ele falou da preparação, de todo o trabalho que existe, tudo aquilo. O segundo dia, apesar de nós termos o convidado, mas a ideia era preparação para a entrada do noivo, para a chegada do noivo, para a manifestação que ele vai trazer para a sua vida, né? Ele nos esperou, o tempo da chegada. Você imagina que Deus criou o céu e a terra, criou o homem fica fazendo coisa errada, ele podia falar, não vou mais, mas ele diz que virá buscar a sua noiva. Ele ainda está preparado e desejoso. Terceiro, esqueceram do noivo. Foi ontem, né? Esqueceram do noivo. A noiva tem que se preocupar somente com ela, ou com ela mesma. E ela tem esquecido. E muitas vezes é uma realidade que nós
ficamos todos preocupados em esperar a noiva entrar, e não sei o que, e não sei o que lá, e o noivo a gente deixa ele lá mesmo, fica aí, é normal, é até humano. Só que nós esquecemos, na Bíblia, quem é o noivo. Nós esquecemos que ele é realmente aquele que já está pronto, mas que ele espera que a igreja esteja pronta para o dia desse relacionamento, dessa comunhão. E nós precisamos nos lembrar, precisamos estar preparados. Eu não posso esquecer o noivo. Vocês lembram da interpretação aqui ontem? Quando veio aqui a noiva, né, dançando, e todas as que estavam ali lançando as pétalas e apoiando, mas quando ela chegou em cima do altar, depois de fazer tchauzinho para todo mundo, mandar beijinho para todo mundo, arrumar, né, as suas vestes, se produzir toda, ela percebeu que o noivo não estava lá, não estava lá, e aí ela chora amargamente. Por quê? Porque ela cuidou tanto de si, que esqueceu do noivo. A igreja muitas vezes tem feito isso, tem cuidado tanto do dinheiro, de satisfação pessoal, de coisas que ela gosta, de, sabe, as pessoas que te magoam. Uma das frases que eu mais ouço no meio dos crentes é assim: eu fui muito humilhado, né? E aí a gente fala, por que o crente é tão humilhado? Por que, irmão, o crente é tão humilhado? Quando a gente está no mundo, a gente não é humilhado? Quando a gente está no mundo, ele não leva a bronca do patrão? Quando a gente está no mundo, a gente não chega lá, às vezes, vai estacionar o carro numa vaga lá, alguém vem correndo e enfia o carro primeiro que o seu? Você desce de lá e bate, eu fui humilhado. Você faz isso? Ou você procura outra vaga para você? Às vezes até briga com o cara, ele fala para você, dormiu, e põe o carro lá. Então nós crentes precisamos parar com essa história e começar a nos prepararmos para receber, para estar pronto para ser recebido pelo noivo. Nós temos que estar aí numa posição. Você viu que cada dia teve uma dança, todas as danças tinham uma representação, e todas elas moldando você para a chegada do noivo, para ver e viver. E hoje eu preciso falar com você o que o noivo espera da noiva. O que será que o noivo espera da noiva? Não tem noivo aqui? Fidelidade, amor, respeito, né? Carinho. Eu acho que de todas as pregações que eu já ouvi falar de casamento, todas falam sobre respeito. Todas. Não tem nenhuma. Se falar do Josué, falar de todos aqueles pastores que pregam lá, né? Tal, todas elas têm essa palavra, respeito. E a fidelidade está ligada a respeito. A lealdade está ligada a respeito. O zelo está ligado a respeito. E nós muitas vezes não temos entendido esse mistério. Mas, o que o noivo espera da noiva? Falando grosseiramente, acredito que qualquer noivo espera que uma noiva, né, de uma noiva, uma visão de família. Porque quando nós falamos de família, a gente acredita que existe amor, acredita que existe paz, né? Amor, companheirismo, fidelidade, que possa ter liberdade de cuidar da noiva, mas que a noiva esteja determinada a cuidar do noivo, respeitando, e que a noiva esteja determinada a lutar pela família dela, viver junto todos os momentos, e os alegres e os não tão fáceis, gerar filhos, multiplicar. Essa visão, ela é básica, A gente até estranha quando alguém fala assim, eu quero casar, mas não quero ter filho. A gente até já sabe que tem que fazer uma cura interior daquela pessoa, porque provavelmente ela teve algum problema na infância, algum problema na adolescência, ou até, né, alguma coisa que aconteceu e deixou marcas, e essas marcas estão cobrando o quê? Que ela não tenha afinidade de amor, ou não divida um noivo com ninguém, ou coisa parecida. Mas no seu natural, o amor envolve tudo isso que eu falei para você. Jesus, enquanto esteve na terra, nos ensinou como alguém que ama verdadeiramente a Deus deve agir. Ele fez o papel daquele orientador que chegou até a morte, chegou até a parte mais complicada, para em momento nenhum deixar para trás como Deus gostaria de nos encontrar, o que nós fôssemos, como deveria ser o nosso comportamento.
de que maneira a gente deveria passar os nossos dias, o nosso objetivo, aonde estariam nossos olhos, o que nós deveríamos colocar, permitir ouvir. Ele foi ensinando, foi mostrando. Para quê? Para que nós tivéssemos capacidade e condição de vencermos todas as barreiras que pudessem acontecer. É como num casamento, quando os pais orientam a sua filha, deve ser o comportamento de uma noiva que tem um coração cheio de amor, que deseja ter um casamento perfeito. A primeira coisa que a gente pergunta para o filho quando vai casar, ou para a filha: você gosta mesmo desta pessoa? Olha, casamento não é para um dia, é até que a morte o separe. Você gosta mesmo? Você tem vamos dizer assim, esse preparo? Você reconhece? Porque não é uma coisa que hoje nós nos damos bem, amanhã não vamos dar mais. A incompatibilidade de gênios. Engraçado, aconteceu 10 anos de casado, deu incompatibilidade de gênios. Quer dizer o quê? A flor morreu ao longo do caminho. Tem alguma coisa errada. Ou ela não foi regada, ou a terra não foi revolvida, ou faltou algum tipo de vitamina para a terra, alguma coisa aconteceu, sais minerais, alguma coisa aconteceu. Porque se ela nasceu ali, e ela conseguiu viver ali, então se ela morreu, é porque alguma coisa que existia não existe mais. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando nós vamos falar do amor com Jesus, tem gente que vira para nós e fala assim: esfriou. Eu ia na igreja, mas sabe o que aconteceu? Uma pessoa me falou não sei o quê, e eu esfriei. Na verdade, ele já era uma pessoa que tinha tendência a esfriar. Ele só precisou de um toquinho. Mas por quê? Porque eu volto a dizer, quantas vezes você estava trabalhando e veio uma bronca e você continuou trabalhando? Não pediu a conta nem foi embora. Quantas vezes você levou uma fechada no carro, o cara ia indo, o cara fechou você foi falar, ele xingou você, e ele foi embora, e você continuou dirigindo. Você não parou de dirigir por causa disso. Então não vem dizer que você esfriou por causa de uma pessoa, porque na verdade, isso é desculpa para quem já tem algum problema dentro do seu próprio coração. Ele já tem um problema, então qualquer coisa que esbarrar ali, a coisa para. Então nós precisamos identificar: é maior o teu amor pelo problema, ou é o maior o teu amor por Deus? Se é por Deus, então os problemas não vão tirar você da presença de Deus. Mas se o teu amor é maior pelo problema do que por Deus, qualquer situação vai te tirar da presença de Deus. Eu preciso ter essa visão aberta, esse entendimento, porque senão daqui a pouco, meu irmão, tem gente que sai para cá, vai para lá, troca de igreja, volta de novo, vai aqui, vai lá, e ele diz assim: o problema são as pessoas. E se ele fosse no espelho, ele ia encontrar mais uma pessoa, ele mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que vamos viver nessa terra e o mundo jaz do maligno, ou seja, aqui nós vamos ter aflição. Jesus disse isso: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele está dizendo que você vence também. Ele está dizendo que debaixo da palavra dele, você vence o mundo, você vence as perseguições, você vence as palavras contrárias, você vence os ataques, você vence. Por quê? Porque há uma promessa sobre a tua vida, e essa promessa vem através do noivo. Nós temos que ter essa convicção. O que o noivo espera da noiva? A noiva precisará entender algumas coisas. Primeiro, que não existirá limites para a noiva. Diga: não vai existir limites. Olha o que fala em Lucas 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Mandou que os discípulos fossem à frente, a todas as cidades que Jesus passaria. O noivo, ele tem credencial, ele tem autoridade, ele tem nome, ele tem respeito pelas pessoas. Por isso não há limite. Nós não estamos debaixo da proteção de uma pessoa qualquer ou de uma situação qualquer. Nós estamos debaixo da proteção de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo do nome de Jesus. E Ele pode todas as coisas, e a Ele nada pode ser impedido. Se eu entender esse mistério, eu como noiva, que sei que vou ter um noivo como provedor, ou seja, eu estou debaixo de Cristo e Ele é o provedor, eu sei que Ele vai me guardar e nunca vai me faltar nada, porque diz a Bíblia: tudo que eu pedir em nome de Jesus vai acontecer. A Bíblia diz isso: tudo que pedir no meu nome, meu Pai vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Vai acontecer. Ele tem o quê? Ele tem autoridade. Ele tem o quê? Ele tem referência. Ele tem poder para isso. Então nós precisamos estar preparados. Maior é aquele que está contigo. Quem é que está com você, meu irmão? Se Jesus está com você, então você não precisa ter receio. Maior é Ele. Maior é Ele. Ele pode todas as coisas. É por isso que nós falamos da noiva e do noivo, e falamos substancialmente com poder. Por causa que nós sabemos, não importa onde você vá, o noivo sempre providenciará para que haja condição de realização. Ele tem uma promessa, Jesus tem uma promessa para a igreja, e essa promessa para a igreja não está fincada no teu dinheiro, não está fincada no teu poder, não está fincada na tua sabedoria, mas está estabelecida nele. Ele é o Senhor. Então, quando estamos com Ele, oramos, pedimos o que queremos e acontece. Por quê? Porque Ele é a garantia. Segundo, que a noiva tem direito à ajuda para realizar. Ela não precisa carregar o peso todo sozinha, mas ela precisa saber compartilhar. Fala, compartilhar. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Os empregados do noivo servirão. Sabe o que acontece? Nós como igreja, nós estamos muito mais voltados hoje para tentar cuidar da nossa vida, do que para nos unir em fé. Onde houver 2 ou mais em meu nome, o que vai acontecer? Ali eu estarei. Quando o povo ora, quando o povo clama, a palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos da terra será ligado. E nós muitas vezes estamos perdendo essa oportunidade. A noiva está perdendo essa oportunidade. Muitas vezes você está carregando sozinho de todas as maldições que estão acontecendo aí, que a gente está ouvindo por causa da televisão, por causa de algumas pessoas, por causa de algumas situações. A mudança básica está em nós entendermos que nós temos sim muitas vidas para serem orientadas. Ele diz aqui: mas os obreiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que vos envie obreiros para a sua seara. A tua oração tem poder, o teu clamor tem poder, e você como noiva recebeu essa identidade de ter pessoas para estarem ao seu lado. Não para estarem ao seu lado para você se corromper com ela, não é isso, mas para estar ao seu lado para olhar, orar, clamar, ou seja, como ele colocou aqui, como ceifeiros, como obreiros, como pessoas que têm o mesmo desígnio, mesmo objetivo. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção nesse detalhe, que tudo que você precisa, Deus já te deu. Até mesmo aquelas pessoas que vão lutar junto com você, clamando, apresentando, orando, buscando, fazendo o que for necessário. Os ceifeiros são essas pessoas todas que estão aí fora, precisando conhecer uma nova manifestação, uma nova autoridade, conhecer o noivo, conhecer a Jesus Cristo, para saber que eles podem também fazer parte nessa guerra, podem ser colocados nessa luta, como aqueles que vão auxiliar a mudança, a transformação para uma grande obra, uma grande realização. E às vezes para você está pesado. Chega no trabalho e você fala as coisas na minha empresa, o pessoal lá pensa nisso, pensa naquilo, faz isso. Às vezes você quer ajuda, porque até a sua família, os teus filhos estão tendo problemas, e você ora sozinho, chora sozinho, e não tem força, mas o Senhor está dizendo: clama, se disponha, peça os ceifeiros, chame. Amados, quando a gente fala assim, que é uma obrigação nossa ser multiplicadores do Senhor, ou seja, gerar crentes, converter pessoas, muita gente pensa assim: esse pastor quer encher a igreja, esse pastor quer mostrar que ele é poderoso, que ele tem muita gente. Não, amado, nós queremos realmente trazer pessoas para fazerem parte de um exército poderoso, que ora, clama, busca e que traz a paz e a manifestação da glória do Senhor. Não é simplesmente encher igreja, não é porque as pessoas vão dar dízimo, não é porque as pessoas vão ajudar em alguma coisa fisicamente, mas é realmente quando você quer uma fogueira grande, você vai trazendo as brasas, vai juntando as brasas, até que chega um ponto que ela passa a encandecer, a ficar tão forte, que pouca gente consegue chegar perto.
Nós precisamos juntar as brasas, nós precisamos nos alegrar com aquilo que alegra o noivo. Jesus se alegra com a salvação, com a liberação, por isso Ele está falando: chama, busca, pede, e o Senhor vai enviar vidas, e eles vão participar, e serão os ceifeiros, e serão aqueles que vão estar junto com você, e não vai ser pesado para a tua casa, não vai ser pesado lá no teu bairro, não vai ser pesado fechar as bocas de fumo, não vai ser pesado fechar os pontos de prostituição, não será pesado vencer os políticos, não será pesado vencer as empresas de televisão que estão aí propagando maldição o tempo todo. Você sozinho não consegue, mas se você entender que o noivo está te dando uma posição privilegiada de orar, de chamar, de ministrar, de transformar, então aí os ceifeiros serão muitos e a oração será poderosa na terra. Poderosa. O Senhor já deu ordens aos anjos ao teu respeito. Ele já deu a cobertura que você precisa, Ele já deu a orientação que você tem necessidade. Só que nós muitas vezes, ao invés de prestarmos atenção nisso, nós prestamos atenção nos ataques. Nós acabamos dizendo, como uma pessoa disse um dia para mim: mas a Bíblia diz que isso vai acontecer, é final dos tempos, virá perseguição, virá isso. Amado, que virá perseguição eu sei, que vai ter tempo de guerra eu sei, mas eu ainda estou vivo, e você? Então um soldado, enquanto está vivo, não dá a guerra por perdida, não dá a guerra por entregue, ele está posicionado para a batalha, ele levanta a cabeça e vai adiante. Se vivermos, viveremos com Cristo. Se reinarmos, reinaremos com Cristo. Seja aqui na terra, seja lá no céu, a nossa intimidade é com o noivo, a nossa busca é com Ele, o nosso propósito é com Ele. Por isso, a noiva tem direito à ajuda. Nós precisamos buscar, desejar e colocar em prática. Terceiro, o que o noivo tem provisão para a noiva. Diga: tem provisão para mim. Jesus deixou provisão para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, deixou a provisão. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos, não levais bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Ele está dizendo assim: fica tranquilo, você está preparado para ser provido. Por quê? Porque você está debaixo da proteção do noivo. Você já é conhecido como alguém que tem parte com o noivo. Apóstolo, mas a igreja ainda não foi resgatada, ainda não houve o arrebatamento. Exato. Mas quando você vai casar com alguém, normalmente, antes de ir lá casar, você já sabe quem é a pessoa com quem você vai casar. Normalmente você já sabe com quem vai casar, você já sabe, já tem algum elo de ligação. Quem é ele? Ele é o noivo dela. Quem é ela? Ela é a noiva dele. Já tem alguns desígnios, alguns detalhes colocados. Você já é a noiva, Cristo já é o noivo, e já há uma palavra de aliança nesse relacionamento. Por isso você tem a provisão que vem do noivo. Você tem essa provisão. Ele fala: eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Meu irmão, é um negócio até assustador. Cordeiro no meio dos lobos. Lobo come cordeiro. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, ninguém saudeis pelo caminho. Ele diz assim: vai que eu estou de olho, vai que você está debaixo da minha proteção. Ainda que hajam os lobos, ainda que você seja o cordeiro, ainda que o mundo jaz no maligno, ainda que as pessoas estão lutando para tentar realmente envergonhar. É interessante, eu estava vendo na televisão, e diz que num determinado país, eu não lembro o nome, os budistas estão perseguindo e matando os muçulmanos, e aí eles querem uma ajuda da ONU, porque eles estão sendo perseguidos. Mas em outros países, tem muçulmanos matando cristãos, e eles não falam de ajuda.
Os seres humanos são, no mínimo, estranhos. E nós precisamos ter essa consciência, que o mundo tem essa definição, esse ponto de vista. O que me importa sou eu, os outros não me importam. O que importa é o que eu estou sentindo, os outros não importam. Mas o que o Senhor está dizendo é que nós somos realmente ovelhas perto de lobos. Mas Ele tem uma promessa para você. Ele tem uma promessa não apenas aqui para a terra, mas Ele tem uma promessa que aqui Ele vai cuidar de você, e você ainda vai ter o direito da vida eterna. Você vai ter. Por isso Ele fala: não leveis bolsa, nem alforje, nem alpacas, a ninguém saudeis pelo caminho. Por quê? Porque Ele está dizendo para você: a tua confiança não está nos outros, a tua confiança está em mim. Quando a pessoa tem recurso, tem dinheiro, a primeira coisa que vem na cabeça dela é que ela pode comprar, ela pode mudar, ela pode tomar um avião, ela pode tomar ônibus, ela pode morar em outro lugar, ela pode isso, pode aquilo. Mas quando ela não tem nada, ela depende exclusivamente de Deus. Você imagina? Lá Pedro e João subindo a porta do templo, lá Formosa, e de repente está lá aquele homem pedindo esmola, e chega na frente deles e diz para eles: me dá uma esmola. E eles dizem o quê? O que eles disseram? Aceita cartão de crédito? Estou sem dinheiro agora, mas eu volto outra hora. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus. Amado, se fosse um de nós que estivesse subindo aquela escada, se fosse um de nós que chegasse até ali, e aí ele pedisse para você uma esmola, você ia ficar com dó, você ia enfiar a mão no seu bolso, ia tirar qualquer coisa para dar para ele, sim ou não? Mas eles não tinham nem ouro nem prata, eles tinham que dar o que eles tinham. E o que eles tinham? A unção do noivo, a autoridade do noivo, o poder do noivo. Por isso, eles não deram para eles esmola, eles deram para aquele homem a cura, eles deram para ele o que podia mudar a vida dele. A provisão que vem do noivo não é uma provisão apenas financeira, não é uma provisão apenas para você ter um lar, não é uma provisão, a provisão que ele te dá é para tudo que você precisar. Naquela hora, eles podiam ter falado: eu não tenho ouro nem prata, mas eu vou pedir agora, e vai vir aí do céu, vai cair 2 pães em cima de você, e você vai comer pão até se fartar. Podia ou não podia? Mas ele sabia que pão não resolvia o problema daquele homem. Pão quebrava o galho, mas não resolvia. Talvez satisfizesse ele por um período, mas não ia satisfazer ele para sempre. Então ele deu para ele o que ele precisava realmente: levantar, sair andando e poder viver, trabalhar, ter uma família, poder fazer o passeio que ele quisesse. Nós muitas vezes não estamos prestando atenção que a provisão que Jesus quer nos dar, que o noivo quer dar para a noiva, não é apenas uma provisão para um momento, não é uma provisão para uma coisa qualquer. Ele falou: não leve bolsa, não leva alpaca, não leva alforje, não leva nada. Aonde você entrar, você diga: paz seja convosco. Se houver algum filho da paz, a paz ficará lá. Se não houver, tornará para vós. Olha o poder que o noivo está dando para a noiva. Olha o poder que Deus dá na tua mão. Se você é a noiva, se você tem personalidade de estar ligada a Jesus Cristo, está ligada a Jesus Cristo, no lugar que você chegar, você vai determinar a paz de Cristo. Se aquele povo estiver aberto para receber a paz, vai receber, mas se não tiver, vai voltar para você, não vai se perder, não é algo perdido. Você tem essa autoridade, você tem essa manifestação, você tem esse poder e nem está se percebendo que a provisão do noivo já está sobre a sua vida. E a provisão que o noivo colocou na sua vida é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que alguma coisa material, casa, carro, qualquer outra coisa, é muito mais do que um dia de alegria. A provisão que Ele colocou na sua vida vai além, ao ponto de você poder mudar a vida de outras pessoas.
Você tem a provisão dele, que muda a vida da pessoa que está sentada aí ao seu lado, que muda a vida das pessoas que você encontrar pela rua, que muda a vida das pessoas que você tiver que se aproximar. Essa provisão é muito maior do que simplesmente um trocadinho, ou uma roupa nova, ou uma televisão nova em casa. Porque o cristão hoje, as noivas hoje, estão muito mais apegadas ao adereço, ou seja, à grinalda, ao sapato, ao perfume, do que realmente ao noivo como provedor da sua própria vida, como aquele que tem tudo para você poder viver bem. Aquele momento da vestidura e tudo aquilo é um período, mas depois, aí vem até que a morte os separe. Aí vem essa condição tão abundante que o Senhor tem preparado para você. Em Kabodô Shalahai, em qualquer casa que entrares, dizei primeiro: passe dessa casa, se não houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Amado, não é a igreja que prospera você, é você que prospera dentro da igreja. Você está aqui com a visão do noivo, e aí Deus prospera você. Não adianta você sair daqui e correr para a próxima igreja, para outra igreja, para outra igreja, para aquele evento, para aquele outro evento, para aquele pregador, para aquele seminário, para aquele isso, para aquele aquilo. Não é isso que te prospera, o que muda a tua história, ou que provê você. O que provê você é que quando você chegar, você fica, tem raízes, se estabelece, gera frutos. Se você coloca uma árvore do lugar, amanhã de manhã tira a árvore do lugar, põe no outro, planta no outro, depois de amanhã tira daquele lugar, põe na outra terra, tira daquela terra, põe na outra terra, aquela árvore provavelmente vai ter problemas para dar frutos, porque ela não vai se adaptar a tantas mudanças. Mas se você colocar ela numa terra, revolver a terra, e se a terra for seca, você rega, e se a terra não tiver os nutrientes, você coloca adubo, coloca o que for necessário, ela vai produzir ali 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Por quê? Porque ela foi cuidada, e nós hoje não estamos querendo cuidar. Hoje nós estamos ficando como noivas mais perdidas do que a aparência. Nós temos que entrar dentro da igreja, nos fincar dentro da igreja, porque ele fala que o obreiro é digno do seu salário. Se você é alguém firme, se você é um filho da Canarabai, da Arabachudecai, então você fica e o Senhor opera a prosperidade na sua vida aqui mesmo. O Senhor transpassa esses limites aqui mesmo. Não é a mudança, é a mudança em você e não na estrutura. A mudança tem que acontecer em mim. Eu tenho que mudar. Eu tenho que entender. Por quê? Porque o Senhor é unipo e unici. Então, amado, onde você estiver, Ele pode fazer qualquer coisa. Não é aonde você vai, é onde você estiver. Faça a diferença onde você está plantado. Se estabeleça, gere frutos. Em qualquer cidade que entrarem, vos receberem, comer o que vos for oferecido. Não tenha medo. Você vai ouvir e vai prestar atenção naquilo que está sendo ministrado para a tua vida. Não, isso não tem nada a ver comigo. Amado, fique sempre atento. O Senhor nunca fala à toa. Nunca. Eu fico assim, quando eu vejo o pessoal falando assim, meu líder é muito duro, meu líder é muito isso, bababá. Normalmente eu falo, olha, o teu líder é exatamente aquilo que você precisa. E não é por mal que eu falo isso. É porque Deus não erra. Eu erro, você erra. Ele não erra. Deus não erra. Se Ele colocou você num lugar, plantou você junto com alguém, estabeleceu, é porque você precisa ser fortalecido naquela área. Naquela área. E nós muitas vezes não entendemos isso. O noivo tem provisão para a noiva. Você tem garantia de provisão. Você tem garantia. Lembre-se, o Senhor é o teu pastor e nada faltará. Não importa onde você esteja,
Esse noivo te dará condição para realizar e vencer. Tudo que você possa vir a precisar, o noivo já tem preparado para te entregar. Não vai lhe faltar nada. Coloca isso no seu coração. Andar com Deus, andar com Jesus, andar com o noivo, é algo muito especial. Quem aqui já casou? Pouco antes de você casar, já perto de casar, o que era noivo, o que era o noivo para você? Como era o seu relacionamento? Ai, que droga, vou ter que casar com essa mulher, vou ter que casar com esse sujeito. Nossa! Era assim? Ou você estava doidinho esperando? Oh, meu Deus! Assim que ele chegar do Japão, né? Ah, sim. Não é assim? As coisas acontecem e nós muitas vezes, colocaram aqui os pastores para ensaiar a valsa. Aí estavam ensaiando outro dia. E daí pegaram aí um casal, né, de evangelistas, com um batom até aqui assim. Aí a evangelista falou assim: eu não aguentei ficar perto daquele neguinho. Eu gosto dele do jeito que eu gostava quando namorava. Assim, o que é isso aí? Amor. Amor é cultivado. Amor, ele continua crescendo. Amor, quando a gente percebe que ele está querendo balançar, a gente vai lá, revolve a terra, joga uma aguinha, dá todo um carinho e ele volta. Eu nem vou falar o nome. Olha aí. Os caras se entregam fácil aqui. Vai, Corinthians. É muito importante isso. É importante, amado. Nós não somos, você está com a sua esposa. Não estou com a minha esposa. Eu amo minha esposa, vivo com ela porque eu amo minha esposa, eu amo meu marido. Eu amo a Jesus Cristo. Ele é o noivo da minha vida espiritualmente e Ele me completa. Sem Ele eu não sei viver. Sem Ele não há razão. Ele é o meu provedor, é meu cuidador. Às vezes eu choro e Ele está lá para me abraçar. Às vezes eu estou feliz e Ele está lá para se divertir comigo. Às vezes eu preciso ajudar pessoas e Ele sempre, através do Espírito Santo, me traz uma informação para que eu possa ajudar as pessoas. Como é que eu vou largar de um noivo desse? Como é que eu vou abandonar? Você sabe que a igreja, ela cresce, o povo, o crente, ele cresce através do quê? De cada encontro com Deus, de cada intimidade com Deus. De cada vez que ele está precisando e ele chora, e ele vê o sinal, e ele recebe, e ele vai passando, e ele vai vivenciando, e ele vai sempre entendendo que há um mistério especial para a vida dele, que a cada dia, Deus não cuida mais do que tem 5 anos de convertido, do que tem 10 anos de convertido. Uma vez uma pessoa falou para mim: por que é que quando a pessoa começa a ir para a igreja, parece que Deus responde tudo, e depois vai passando os anos e as coisas vão ficando mais difíceis? E eu falei: engano seu. A verdade está ao contrário da situação. Não é Deus que deixa você para trás. É você que depois que já está entrando nesse relacionamento, começa a ficar folgado. Sim ou não? Pensa num casamento normal. No começo, quando o marido está chegando, a moça tenta dar uma ajeitada no cabelo, passa alguma coisa, dá uma ajeitada, fica lá esperando. Depois de algum tempo, e vice-versa. O sujeito trabalha lá com máquina tal, antes ele ia lá, passava a escovinha na unha, dava uma ajeitada, né? Até lustrava a aliança, tinha até um desodorante no carro, antes de chegar em casa, não sei o que, chegava lá. E hoje? Não senta no sofá que você está sujo. Olha aí o que ela fala de mim. Ela não quer que suje o sofá. Por quê? Porque quem vai limpar depois. Agora pense um pouquinho. Se você começa a tratar bem a sua esposa. Eu tenho um hábito. Alguém me convida para pregar, tem que levar a bispa. Apóstolo, então quanto que eu dou de oferta para o senhor? Você pode até não dar nada, irmão, mas pode separar aí, se é passagem 2, se é hotel 2 lugares. Ah, se o senhor vem com alguém, eu vou com a minha esposa. Ah, por quê? Porque quando eu vou,
A gente conversa, a gente namora, a gente troca informação, a gente faz tudo. Por quê? Porque a minha metade, eu vou deixar minha metade para trás? Você acha que minha perna vai e a outra fica? Você acha que um braço vai e o outro fica? Não, você quer alguma coisa? Leva tudo, ou não leva nada, é opcional. Mas se de repente convidarem e não mandarem a passagem para ela, se eu quiser ir, eu pago a dela, mas ela vai. Isso não pode impossibilitar a tua intimidade. O noivo e a noiva foram concebidos para andarem juntos, e nós precisamos ter isso no coração. Deus quer fazer coisas tremendas, mas você tem que tratar, você tem que buscar, você tem que amar o que Deus faz. Você gosta quando alguém é curado? E por que você não ora para as pessoas serem curadas? Você gosta quando de repente alguém está precisando de alguma coisa e você fala assim, puxa vida, a pessoa lá, no momento, né, os filhos dele ou o filho dele, de repente vai começar as aulas, não tem caderno, não tem caneta, não tem nada, aí faz o seguinte, vou comprar, aí vai lá, compra, faz uma sacolinha lá, leva e entrega para a pessoa. Você gosta de fazer isso? Então passe a fazer. O que nós não entendemos, amado, é que aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Será que a gente está preparado para semear, para poder colher? Ou será que nós só pensamos na colheita? Quando você tiver essa definição, você vai entender que o noivo é provedor para a tua vida, mas ele gosta de ver amor no teu coração. Ele gosta de ver você com esse relacionamento, que o noivo te estabelecerá em autoridade. A noiva, quando casa, ela recebe o que do noivo? O sobrenome não vai para o outro? Normalmente, não sempre, mas normalmente. Um chama Maria da Costa, e daí o marido sei lá, José Leão da Silva, e aí ele pega e fala, querida, você quer ficar com o Leão ou com o da Silva? Escolhe que vai passar para o seu nome. E ela fala, põe o Leão, que o Leão é mais parrudo. Tá bom. Aí está lá no documento, como é que fica o nome da noiva depois do casamento? Aí vai lá e põe o nome dela, nome dele. Por que faz aquilo? Aquilo não é assim, eu mando nela. Não, eu gostaria de honrar a minha noiva com o meu nome. Ela diz, eu quero ser honrada, passando a ter uma união, uma comunhão. Eu sei que nos dias de hoje, pessoal, que é isso, nada de besteira, mas é assim, irmão. É assim que funciona. Então, quando nós estabelecemos essa ligação, é quando de repente vem a autoridade junto com o nome. A autoridade. Você precisa saber quem você é, e você precisa saber quem é o seu noivo, quem é o Senhor da sua vida, aquele que está junto com você, compartilhando os seus dias. Eu reformando a casa, o Henrique estava para nascer, era pequenininho, eu cheguei lá, e aí o pedreiro falou assim, não vai dar certo não. Não vai dar certo o quê? Você já fez o serviço? Não, essa senhora aí, ela fica dando ordem, ela mandou arrancar todo o azulejo, disse que estava tudo torto, tal, você arrancou? Eu arranquei, mas eu não vou pôr de novo, eu só fico aqui, se eu falar diretamente com o senhor e não precisar falar mais com ela. Foi lá, abriu o portão, pode sair, filho. Ela manda e ela vai mandar o quanto ela quiser, se está sendo pago, cala a boca e faz o serviço. Mas então eu vou embora. A porta está aberta, cara, está esperando o quê? Não, então eu vou ficar. Então fica, mas ela vai mandar em você. Que é isso, irmão? A autoridade do noivo está sobre a noiva. É por isso que eu falei, quando eles chegaram lá, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, o que ele tinha era a autoridade que o noivo colocou sobre ele. Ele falou, isso eu te dou. Você entende o que é uma autoridade? Foi dada a eles a autoridade, e eles foram lá e fizeram um milagre. Fariseu não gostou nem um pouco, mas eles fizeram do mesmo jeito. Por quê? Porque tem autoridade. Quem tem autoridade faz. O que o Senhor quer colocar sobre nós é isso. Olha o que ele falou, curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quem vos ouve a vós, ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vou até ler de novo. Quem vos ouve a vós,
a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Há uma autoridade que está estabelecida. Este é um mistério muito especial. O noivo tem autoridade para fazer coisas tremendas. Jesus multiplicou o peixe e o pão, sim ou não? Jesus, o que mais ele fez? Curou, fez cego enxergar, fez até levantou defunto. E aí ele fala isso. Ele tem autoridade para colocar sobre a sua vida, porque Jesus disse isso: eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores. Olha o nível de transferência de autoridade que ele colocou sobre a sua vida. Ele chamou você de noiva, mas ao mesmo tempo ele deu a você tudo que era direito seu, tudo que você podia vir a precisar ter. Não é que precisava, podia vir a precisar. Já está sobre a sua vida, já está sobre a sua boca. Alguns curam, outros transformam, outros libertam, tudo em nome do noivo, Jesus. Tudo em nome de Jesus, nome do noivo. E nós muitas vezes não temos prestado atenção nisso. Por você ter uma aliança especial com o noivo, você passa a ter transferência da autoridade dele para a sua vida. O inimigo sabe da autoridade do seu noivo e não se levantará contra você, porque quando você realizar algo e ele vier contra você, então o inimigo vai sofrer as consequências que o próprio Deus vai defender você. Ao teu redor estão quem? Os anjos do Senhor. Ao derredor estão os demônios. Ou seja, à tua volta está a manifestação do noivo. Só quando a traição do noivo que a brecha, e aí o inimigo tem liberdade de entrar. Nós precisamos estar estabelecendo isso, entender isso. E quinto e último, que o poder do noivo fará parte da sua vida. Diga, o poder do noivo vai fazer parte da minha vida. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ele disse assim: não se alegrem pelos nossos bens, noiva. Não se alegre pelas coisas que são dadas, noiva. Se alegre por estar casada com o noivo, por ter essa vinculação com o noivo, porque você só tem tudo isso que vem da parte do noivo, porque você tem aliança com o noivo. Se essa aliança é quebrada, tudo isso vai embora. Mas se essa aliança é renovada, tudo isso vem novamente para a sua vida. Você consegue entender o que é isso? Que nós muitas vezes não entendemos que o poder, a autoridade e a prosperidade passam a fazer parte agora da parte da sua vida e poderá ser usada sempre que for preciso. Mas eu preciso estar numa aliança perfeita com o noivo. Eu preciso estar numa aliança perfeita com Jesus. Não adianta eu falar: mas Jesus, ele não está nem aí para o pecado. Irmão, ele não está mesmo, nem aí para o pecado. Mas tem uma coisa: o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ou seja, por que ele não está nem aí para o pecado? Porque ele não é o Satanás, Satanás que gera pecado. Jesus não gera pecado, Jesus gera perdão. Mas o perdão só vem quando você reconhece o pecado, quando você reconhece o erro. Por isso não dá para chegar e falar assim: não, nós estamos vivendo no tempo da graça, eu aceitei Jesus, então agora sou salvo, você é sempre salvo. Não, irmão. Pela graça sois salvo, é verdade, um favor que nós não merecemos. Agora, se manter salvo é tua obrigação, aí é a tua parte, aí é você que tem que fazer, é você que tem que abandonar os maus caminhos para andar nos caminhos do Senhor. Não adianta eu fingir, não vou fingir que eu não estou pecando. Adianta? Vou fingir que eu não estou mentindo, vou fingir que eu não estou adulterando, vou fingir que eu não estou me embriagando, vou fingir que, sabe? Não, irmão, se você não tiver peito para abrir mão do pecado, é porque você não está preparado para ir para o céu. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado.
Por isso que fala, para entrar no céu, eu tenho que deixar o pecado. Porque se eu levo o pecado comigo, vai bater na porta. Agora, se eu me arrependo e deixo o pecado, então eu posso entrar no céu. Se eu levo ele junto, o alarme dispara. Vai começar, pi, 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 não vai passar. Mas quando eu solto dele, quando eu abro mão do pecado, me arrependo do pecado, aí eu posso passar. E nós precisamos entender isso. A igreja hoje é fantasiosa. Muitas vezes nós temos visto na televisão, pastores pregando, vemos aí em seminários, ele está muito fantasioso, muita brincadeira. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Mas sabe por quê? Porque é o que o povo quer ouvir. O povo está procurando pessoas que sejam coniventes com o pecado. Aqui pode isso? Pode, então vou ficar nessa igreja. Ali pode aquilo, então vou ficar naquela igreja. Ali pode aquele outro, então vou ficar naquela igreja. Porque é fácil. A pessoa, eu vou contar de mim, de eu. Eu era novo, tinha casado, a bispa não gostava muito na época de ir na igreja comigo, eu ia na igreja lá, ali na Estrada das Lágrimas, Santa Virgens, eu ia sozinho domingo de manhã. E eu ia lá sabendo todos os pecados que eu tinha cometido. Eu era um homem de vendas e eu tinha mania de fazer coisas erradas, para poder fechar negócio, para poder, driblar pessoas, situações, mas eu sabia que era errado. Então quando eu ia domingo lá, eu chegava lá, entrava e falava, eu preciso descarregar, tipo sessão do descarrego. Chegava lá, eu já ia lá, passava uma mão naquela bolinha de água, passava outra, me purifico, me purificava, até na boca passava, pelas mentiras, sentava lá, eu pegava aquele papelzinho, que tem a missa expressa ali, pegava o papel, e eu acompanhava tudo. Quando faltava 10 minutos para acabar, para não pegar o trânsito da saída, eu já ia embora, porque era muita gente na rua, ia embora, e depois durante a semana eu lia aquele papel mais umas 2 vezes, aí eu falava, estou leve, livre e solto, deixei todos os meus pecados naquele lugar, larguei tudo lá. Aí eu falava para a bispa, você precisa cuidar da sua vida, você não está jogando fora os seus pecados, eles estão com você. E ela quase me mandava eu para o inferno. Ela falava assim, vai cuidar, minha amor, deixa. Mas eu sabia que na vontade dela me dava dura. Aí eu me sentia bem. Segunda-feira de manhã, marcava a primeira reunião, já dava bola para o primeiro comprador, levava ele para beber. Beber não é pecado não, eu levava ele para beber, bebia e tudo, e tal. Mas aí no sábado, eu já ficava pensando, amanhã eu preciso fazer a sessão do descarrego, preciso ir lá. Aí eu ia lá, descarregava tudo de novo, voltava santificado. Tem um monte de igreja evangélica fazendo isso hoje. Pode beber? Pode. Pode mentir? Pode. Pode adulterar? Pode. Pode fazer isso? Pode. Pode namorar pesado? Pode. Pode tudo. E aí enche a igreja e todo mundo fica feliz. Só que tem um dia que a gente vai chegar na presença de Deus, não tem não? E aí, eu não sei por que ele disse aquilo. A pessoa disse assim, Senhor, no teu nome eu curei. Se no nome de Deus ele curou, então ele é santo. Se no nome de Deus ele curou, ele é santo. Aí ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que loucura é essa, irmão? O que quer dizer? Que o Senhor vela pelo seu nome. O nome de Jesus tem poder. Por isso tem muita gente brincando com o nome de Jesus aí. Mas vai ter um dia que a gente vai se apresentar a Ele. E quando a gente chegar lá, a gente pode ouvir essa frase: apartai-vos de mim. Fantasia de santo, engano, vós que praticais a iniquidade. Por isso que eu prefiro fazer a coisa certa, porque eu não gostaria de chegar lá naquele dia e falar assim, eu pensei que no ano de 2017 já tivesse liberado esse tipo de pecado. Não foi liberado ainda? Não, não foi. Porque Deus é o mesmo, porque a Bíblia é a mesma. Quando veio o Abraão para a terra, era Deus. E quando veio Marcos, Mateus, Lucas, João, ainda existia Deus. Jesus veio e muita gente disse assim, é o Novo Testamento, acabou. Ele falou,
Eu não vim para abrogar, eu vim para fazer cumprir a palavra de Deus. Ele não veio para apagar o que aconteceu no Velho Testamento, ele veio para fazer cumprir. E tem gente que está falando, não, os 10 mandamentos não existem mais, não existe mais isso, não existe mais aquilo. Não. Se liga, crente, nós precisamos saber quem nós somos, e precisamos entender que eu não quero chegar no último dia lá, no dia que nós vamos entrar no céu, e ouvir uma palavra dessa, fala, pô, eu fiquei tanto tempo na igreja à toa. Ficou, otário, porque você ficou com o pé dentro e o pé fora. Ficou porque você ficou pensando que estava crente, mas não estava. Não, ou você é crente ou você não é crente. Ou você leva Deus a sério ou você não leva Deus a sério. Escolha uma posição e viva, porque a plenitude do poder de Deus, a plenitude do noivo é para a noiva que é fiel, não é para qualquer noivo. Nós precisamos entender isso. Há uma guerra acontecendo aí fora, há uma luta travada acontecendo aí fora, e há um monte de gente brincando com as coisas. Então não é mais tempo disso. Nós somos adultos, nós somos grandes. Com as crianças a gente pode fazer de conta que é coraçãozinho pretinho, branquinho, falar de uma linguagem, mas para nós não. É verdade e mentira, sim, sim, não, não. A Bíblia diz isso. Tudo que é diferente disso é procedência maligna. Nós estamos vivendo muita fantasia e deixando para trás muita realização. Porque hoje você já não vê os sinais que você vinha antes. Sim ou não? Quem é de igreja mais aí há tempo sabe o que eu estou falando. Hoje você não vê mais. Hoje você vê alguém falando, ai que dor. O pessoal fala, eu tenho um Doril aqui, pega esse Doril, toma aí. Antigamente o cara falava, vamos orar por ele, vamos orar. Hoje, quando alguém fala que vai se separar, a primeira coisa que vem é, realmente o mundo está terrível, né? Separa mesmo. Antes o pessoal fazia campanha. Nós estamos mudando as coisas, estamos permitindo que o noivo não tenha mais o valor que tinha antes. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você, nada mudou. Ele continua sendo poderoso, Ele continua te amando, Ele continua desejando andar com você, Ele continua querendo fazer milagres na sua vida, Ele continua querendo dar a você toda a provisão, tudo que você precisa, tudo que você necessita. O grande segredo é nunca quebrar essa aliança com o noivo, porque ela é a razão do poder. A razão do poder é a aliança que você tem com Jesus Cristo. Essa é a razão do poder, porque através dele nós podemos todas as coisas, mas através dele nós podemos também ser salvos e viver a vida eterna. Alguém quer a vida eterna? Se não quiser, está no lugar errado. Se está procurando só um lugar que nem eu procurava, só um lugar para fazer a sessão de descarrego, está ruim, irmão. Está ruim. Por que é que nós temos dificuldade às vezes de abrir mão de algumas coisas da nossa vida? Porque nós fomos acostumados com algumas coisas erradas. Eu costumo dizer que a criança, quando é pequena, a mãe pergunta para o médico, doutor, quanto de açúcar eu ponho no suquinho dele? É o primeiro suco que eu vou dar. Ele fala, nenhum, porque ele nunca provou o açúcar doce. Ele está acostumado com o que você der. Quem não quer o pecado, não vive o pecado. E ele não precisa sentir o gosto do pecado. Ele se alegra com a coisa que é natural, a glória e a graça de Deus, o poder de Deus, a promessa de Deus. Hoje é dia de a gente se alegrar com isso, de a gente lembrar, são 15 anos de Aliança da Paz, maravilha, que o Senhor possa realmente colocar o que o noivo espera da noiva, que a noiva possa amá-lo, honrá-lo, estabelecendo que ele é as primícias para tudo na sua vida. O noivo espera que você coloque Deus aonde? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas tem o segundo é segundo, eu estou falando do primeiro. O segundo vem depois. Ou seja, nós estamos falando daquilo que é necessário. Ame a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus, ama os filhos de Deus, ama as promessas de Deus, ama as plenitudes, tudo que Ele colocou, nós amamos. E lá em 1 Coríntios 15, 20 fala assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, o noivo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus se entregou como defensor da noiva.
Por isso que nós respeitamos e honramos. Ele se colocou, Jesus como provedor, deixou pago todas as nossas despesas, para que a noiva possa fazer parte do céu. Você pode ver o cuidado do noivo com a noiva. Olha que zelo. Romanos 11:16. 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O noivo está informado que se Cristo é santo, então a noiva, você, também é santa. A santidade dele foi distribuída para você, foi colocada sobre você. Jesus, o noivo, se fez primícias de toda a salvação. Ele está dando isso para você hoje, amado. Ele está dando para você essa condição. Alguém acredita que esse noivo é completo para a sua vida? Viva isso. Viva, ore, clame, busque, se disponha, deseje, amado, deseje. É tão gostoso, né? As pessoas quando vão assistir um filme, eles falam assim, nossa, você não imagina, falar que esse filme é muito bom. Ele já cria o quê? Expectativa. Crie expectativas diariamente da presença de Deus. Crie expectativas dos milagres. Crie expectativas das realizações. Crie expectativas de tudo que Deus pode fazer na sua vida. Crie expectativa. E comece a se liberar para Ele manifestar, para Ele derramar sobre você, sobre a sua vida espiritual, familiar, financeira, profissional. Crie expectativas. Comece a dizer para Ele, mostra para Ele que Ele está em primeiro lugar na sua vida. E você vai ter o melhor da parte de Deus. Fica de pé, querido. A noiva. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos quem nós somos. Fala para o meu lado, você sabe quem você é, não sabe?